começou a gravar, mas obviamente teve um monte de objeções. A gente não tinha nada pra ir pro YouTube. A gente não tinha um cenário, a gente não tinha uma câmera, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha um tripé. Eu nunca tinha falado em frente a uma câmera, então tinha um monte de coisa. Aí o Bruno foi quebrando as minhas objeções. A gente começou com um Samsung S6, que a gente comprou, falou, vamos comprar esse daqui que é melhorzinho, a gente tinha condições de comprar esse. E se embora. Aí no segundo dia ele caiu no chão e quebrou. A gente filmou, seguiu filmando com a tela, tinha um rasgo assim, bem em cima da câmera. Mas a gente filmava nele. E quebrou bem onde não era pra quebrar. E era aí, na câmera mesmo. Porque ele poderia ter estraçalhado contanto que a câmera continuasse. Pois é. Exatamente. Mas E foi literalmente no segundo dia, na primeira semana. Foi. sei Foi um lá. teste da vida. Mas a gente Vamos ver seguiu se eles querem utilizando ele. E a gente fez uma luz, aquele softbox com papelão, papel alumínio. Aprendemos Que a fazer demais. pelo YouTube. Que demais. Sim, a gente depois... No início, a gente usava um pau de selfie enfiado num pote de whey com areia. E Areia pro pote não cair, né? Os engenheiros aí devem saber. Logicamente, areia pro pote. Logicamente, vale esse disclaimer. E aí a gente carregava. Eu ia, posso gravar com você? A gente carregava fez o pote de collab whey. com as pessoas Maravilhoso. assim. E feliz, porque até então não conhecia Raiz. outra realidade, então eu tava arrasando pra mim. Até eu chegar em São Paulo com o pote de whey do Rio de Janeiro. Aí viemos gravar com uma nutricionista famosa. Você ia fazer um Aí- podcast. Daí ela olhou assim. E eu achando um arraso, né? Porque mantendo a pose aqui, pá. Fomos. Então a gente fez, desde no início do canal, foi todo assim na gambiarra, mas parecia bonitinho. Eu fazia na minha cozinha, que era bem, tadinha, iluminação horrível. Era aqueles velha. azulejos velhos, sabe? Bem antiquado, que era Casa do Exército. A Casa do Exército é casa antiga. É década de 40 essa casa que a gente morava. Acho que vale a pena falar dessas casas, porque o pessoal tá vendo essa época da Casa Nova da Malu, o Cris tá acompanhando, e pensa, nossa, que casão, não sei o quê. Só que eu botei a Malu em muito enrascada, até a gente chegar numa casa verdade. assim. É porque, não era porque, é legal dizer isso, não era porque a gente não tinha dinheiro pra alugar uma casa, né? Naquela época a gente tinha, o Bruno era militar, na época era tenente, ganhava um salário de 4 mil reais, amor? Não, nessa época já eram uns 8, talvez. Uns 8, né? Eu estudava, mas eu fazia tudo em casa. Que valia então- muito mais do que vale hoje, né? Exatamente. E valia muito eu mais ganhava coisa. mais porque eu era paraquedista, ganhava 20% a mais. Então já Exato. tava dando uns 8 lá no Rio de Janeiro. E os meus amigos moravam na Barra. Moravam em casas boas, tinha um carro bom. O pessoal que tava ali servindo na Vila Militar junto comigo morava em Vila Valqueire, que era um metro quadrado mais caro naquela região. O pessoal trocava de carro. Eu fiquei com o mesmo carro durante 6 anos. Era um C3 preto. Porque a gente era muito pão duro mesmo. A gente tava na vibe de economizar dinheiro, a gente achava que isso era importante e realmente E foi. Mas a gente era muito pão duro. Então, hoje em dia, é até engraçado, tô contando isso, porque às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, quando você era pobre? E eu falo, gente, mas eu nunca fui pobre. Aí eu fui falar isso, aí a seguidora, mas eu lembro, tá lá no YouTube, você pobre, com cara de pobre. Tipo, umas coisas assim. Exatamente. Mas é porque se você Maravilhoso. olha, era muito simples, realmente. Era muito simples. E essa casa ainda era melhorzinha É. que a gente gravou, porque quando a gente começou a morar junto, eu falei, ela morava lá em Copacabana, eu ficava lá na Vila Militar a maior parte do tempo, minha família morava no Recreio, então era um triângulo assim no Rio de Janeiro, nada era perto um do outro. Eu falei, vamos começar a morar junto. Falou, aonde? Vamos, né? Não, eu que te dei a ideia. Foi Bate sim. aqui o Eu falei assim, vamos começar a morar junto. Não, eu lembro, pô. Ela falou, a gente mora muito longe. Daí eu falei, vamos morar junto? Era uma ideia que tava no ar já. A gente já tava querendo. Por isso que ela acha que ela deu e eu acho que eu dei. Mas é porque era um negócio que já tava se encaminhando. Deram essa ideia, pronto. Só que onde Vocês acham morar? que tá certo? Aí lá na Diz Vila aí, Militar... diz aí Os nos dois comentários. falaram ao mesmo que tempo e vocês acham pegaram que tá no certo? verde. Ó, como casado Comente. com Mariana, eu não quero ter razão, só quero ser feliz, gente. Você acha que tá certo? Então você tá certa, amor, tá bom? Diga Mas lá no Rio, quando Vou eu até falei, olhar os comentários. vamos morar juntos. E tinha um apartamento na Vila Militar, pequenininho, que era um apartamento pra quem não era casado. E a gente fez união estável. União estável não muda o estado civil. Você continua sendo Sim. solteiro. Então poderia pegar aquele apartamento. Tinha coisa de 22 metros quadrados. E ninguém queria pegar porque ele estava todo destruído. Eu cheguei pro coronel, que era o responsável, e falei, coronel, eu reformo esse apartamento se eu puder entrar. Ele falou, tudo bem, vai lá e entra. Aí fiz uma reforma, gastei pouquíssimo na reforma, para mobiliar era muito pequenininho, então com 25 mil a gente entrou no apartamento. A gente foi comprar sofá agora, que é um preço mais alto que isso. Eu falei, meu Deus, né? Como é que as pessoas Sim. pagam tão caro num móvel Aí você assim, pagou, né? sem ter condições? Hoje a gente tem condição de fazer isso. Sem ter condições, de fato. Mas esse é um ponto. A gente gastou 25 mil, entrou naquele apartamento.
Mas e ficamos lá. Só um parênteses, o Murilo Gun, sabe o que é o Murilo Gun? Sim, sim. Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele fala que quando a gente vê aquela móveis de decoração, é porque você entra, decora o que você quer e vai numa loja mais barata e compra um parecido. É exatamente isso. Por isso que chama loja de decoração, é o que ele fala. Mas a gente morou nesse apartamento um tempinho e tinham outros na mesma situação. Eu falei pra alguns amigos meus, olha, tem uns outros lá, se alguém quiser pegar, a mesma coisa. Mas esse reforma e entra. apartamento tinha 25 metros quadrados. Não dá pra brigar. Se for voltar no Instagram da Malu, É lá no começo tem Desse- foto. Cadê a foto? Tira que eu vou mostrar aqui na câmera, focada. Tá nos favoritos. Olha nos foca. favoritos aqui. Ah, não É, sei. deve ter aí. Tá, A gente quer ver. depois... Vocês querem ver? Mas eu acabei de me tocar que o foco não vai pegar. Vai. A Vai, gente vai. dá um A jeito. gente Se dá um você jeito. achar, a gente dá um jeito. É que não tá tão no... Ah, não, tá aqui, ó. Lembra que falavam que ela tinha cara de pobre? Ó? Não é tão ruim assim. Era quase. Comparando. Assim. Realmente a pessoa tem um certo embasamento pra falar que, pô, eu lembro que você era pobre. Olha os fios, olha os É fios. porque pela aparência do local, esse era um apartamento de 25 metros. Era muito- Mas o detalhe disso é que não basta ser um apartamento pequeno. O que aconteceu é que o pessoal foi mudando pro Não, prédio. sabe por que eu tô falando? Eu morei no Copan. Sabe o edifício Copan? Aham. Conhece aqui em São Paulo? aham. E era isso. Era a minha cama, um frigobar, uma cômoda, uma mesinha de escritório pra trabalhar e o banheiro. E acabou. Essa era, Era isso. a casa. Eu falava, pode ir todo mundo na minha casa. A gente só reveza, entra de 2 em 2. Tinha, E era com esse um celular, go- com essa definição que a gente gravava pro YouTube. Tinha Entendi. uma... Vamos mostrar pra galera? Deixa eu tentar mostrar Vamos. aqui, acho que... Tava puxado. Mas Então, eu vê não qual é a sei o melhor que é, forma. o que é Aponta cara pra de essa- pobre. Aponta pra essa daqui, ó. Bem na E coloca direção do bem seu na frente do rosto. seu rosto. Que ele dá um jeito de... Aí, já pegou já. Já pegou? Uhum. Pronto. Essa daqui é o início do meu Instagram. Se você rolar lá Pois pra é. baixo do meu Instagram, você vai achar essa foto. Dia Depois de E o pessoal luta. fala, não vou começar porque não tem equipamento. milhões de... Tá aí. A gente começou sem Começa com o que equipamento, tem. pô. É. Exatamente.